Fala, torcida do Vascão! Sejam todos bem-vindos, pessoal. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia do nosso Vasco. Virada de ano aí, já começando, praticamente quase começando a temporada aí dos estaduais. Vamos para 2025 e o Vasco, o pessoal se movimentando no mercado da bola. Vamos aqui, pessoal, com o SBT Sports Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Sports. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. E os jovens do Vasco se reapresentaram de olho na disputa do estadual com o reforço de um veterano que acabou de renovar o contrato. Um Vasco diferente para iniciar a disputa do Cariocão sob o comando do técnico do Sub-17, Ramon Lima. A base do Cruz Maltino para o início da disputa do estadual é composta em sua maioria por jovens da equipe bicampeã do Carioca Sub-20. Alguns deles com passagens pela equipe titular como Estrela e GB. O ponto de experiência do time será o lateral Vitor Luiz, que se reapresentou junto aos jovens para participar do início da disputa do Carioca. Após disputar 13 jogos em 2024, o experiente jogador de 31 anos renovou com o Cruz Maltino por 2 anos e espera aproveitar a oportunidade para ganhar mais chances nessa temporada. A estreia do Vasco no Carioca será no dia 11 contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Vamos todos cantar. A gente sabe que o Campeonato Carioca nesse início, né, os grandes clubes vão colocar times mais jovens, né, praticamente equipes alternativas, os quatro farão isso, mas tem alguns experientes aí pensados, né, sabe que o Carlinhos vai jogar pelo Flamengo Carioca e o Vitor Luiz, o lateral esquerdo, que tem aí uma grande oportunidade de mostrar mais serviço. Ele tem a concorrência ali com o Piton, então dizer que, cara, agora você vai mostrar o futebol para ser titular, quando o Piton voltar, a gente sabe que ele deve voltar para o banco, mas sempre que o Vitor Luiz foi acionado, ele foi bem. E dá uma bagagem, um cara experiente para comandar a garotada nesse início de Carioca, Dedé. Você falou, né? Quando ele entrega, mesmo não estando todos os jogos, né? Porque o Piton é um dos principais laterais esquerdos do Brasil, né? Mas ele foi bem no momento que ele entrou e por isso foi renovado o seu contrato, né? Foi. Então, se ele não tivesse sido bem... Reconhecimento, né? Reconhecimento, justamente, é isso aí. Então, o Vitor Luiz é um jogador com muita rodagem também, né? E ele conseguiu entregar no Vasco no ano passado, fazendo com que seu contrato fosse renovado. E o Vasco vem com uma equipe jovem, mas está pincelando alguns jogadores que podem vir, né? Tem o zagueiro que foi do Cruzeiro, né? O Lucas Oliveira, que está aí negociando, a gente vê que está negociando com o Vasco. É o que dá para o Pedrinho. Tem informação sobre ele, depois eu posso falar. Então sai para agora, solta o drone. Não segura, eu ia te perguntar do Coelho, mas emenda já sobre o zagueiro. Sobre o Lucas Oliveira, por que ele não assinou ainda? Entre Vasco e Cruzeiro tá tudo certo. Quando ele vier para o Vasco, 50% de direito. Né? Exatamente. Fica dividido entre os dois times e ele assina um contrato de 2 anos. Ele não assinou com o Vasco ainda por conta de uma cláusula. Porque nessa cláusula, os empresários, que já passaram por isso nos tempos de Botafogo, querem entender o seguinte: quem vai pagar o salário do jogador se o Vasco entrar em recuperação judicial? Porque eles passaram por esse perrengue, digamos assim, nos tempos de Botafogo, uma dificuldade danada, Botafogo com a recuperação judicial, enfim, vários salários ficaram atrasados, ou recebe durante 15 anos, é nesse nível. Então, no Vasco, esses empresários, já cientes do que pode acontecer, querem resolver essa cláusula. Quem vai pagar o salário do jogador se o Vasco... Exatamente, eles querem a garantia que o jogador vai receber. E faz sentido, tá? O jogador acaba de chegar ao Vasco da Gama, aí a recuperação judicial acontece em fevereiro ou em março. E aí, quem paga o salário do jogador? É por conta disso que ele ainda não assinou. Coelho, tem novidades aí, jogador do Atlético Paranaense, foi bem no ano passado, tá na mira do Vasco. E aí, Venê? A última informação que eu tive sobre o Coelho é que o Vasco de fato tinha interesse, mas os valores pedidos pelo Furacão são valores extremamente altos, bem longe daquilo que o Vasco da Gama pode pagar. E negociar com o Atlético Paranaense é um saco. Todo mundo fala isso, que não é nada fácil. Tanto é que a situação do Léo, o zagueiro Léo vendido ao Atlético Paranaense, isso aí rodou durante dias, porque não era uma negociação fácil. Então, boa sorte ao Vasco se de fato tentar o Coelho fazendo uma proposta maior, porque não é nada fácil tirar um jogador do Atlético Paranaense, embora o Atlético tenha caído para a segunda divisão. Mas, tecnicamente, né? Joga Baita bola, do né, jogador, né? Bom Foi muito de bem no bola, Bragantino, melhor ainda agora no Atlético Paranaense. Seria um baita reforço pro Vasco, jogador diferente, mano a mano, um contra um dele, ele tem muitas qualidades, muitas virtudes, né? Chute de média também, ele fez um ano, o Atlético Paranaense acabou sendo rebaixado, mas foi um dos poucos ali que se salvaram, né? né? Então se o Vasco conseguir fechar essa contratação,
mesmo com os valores altos aí, seria um baita reforço. Aquele reforço mesmo, né? Aquele de verdade, né? Aquele de verdade. Costuma chamar de para compor elenco, eu quero dizer. Atualmente chega para ser titular com no Vasco. certeza, com certeza. Acho que com muitas equipes do Brasil, o Coelho joga titular, né? Até porque ele joga numa posição que o Vasco passou um perrengue, Lado né, cara? de Perdendo, campo, tá perdendo jogadores importantes. Adson e David, por exemplo, a gente sempre falou isso aqui nos tempos que o Pedrosa estava aqui também. Quando esses dois jogadores se lesionaram, foi quando o Vasco caiu de produção. Foi. E Porque conseguiu encaixar com os dois. Demorou tanto para encaixar o David e o Adson e aí eles Não se tinha uma machucaram. reposição à altura para essa posição. E o Coelho, na minha opinião, ele chega para ser titular atualmente no Vasco. Joga muito. Um cara que o Vasco precisa e tem que pensar também num centroavante, a reposição ali pro Verrete, talvez uma outra posição carente aí do Vasco, Dedé. É um centroavante que sabe que vai ser reserva, né? Porque o Verrete você tem contratar moral, um jogador que já sabe que vai ser reserva não é fácil, né? Porque o Verrete é ídolo do Vasco nesse momento, né? É um goleador difícil ele perder uma bola no alto, né? Por incrível que pareça, né? Ele não é tão alto, né? Mas ele tem um tempo de bola absurdo, né? Então, contratar para repor, para saber que ele vai jogar alguns jogos na temporada, né, não é fácil. O Vasco os scouts tem que trabalhar, né, para conseguir um jogador desse porte, né? Pelo menos tem um, né? Tem muito time que não tem o centroavante e o Vasco tem um cara bom de bola que é o Verrete. Verrete acho que te entrega 20 gols no mínimo por ano, né? A diretoria tem que olhar mesmo pro lado de campo. E o Léo Link? Vene, novidades. Léo Link em relação ao Botafogo, Isso, né? O Botafogo fez uma proposta oficial, lembra que a gente comentou aqui na semana passada? Essa proposta... Tá dentro do pacote Atlético Paranaense. Depois tem mais outro jogador que eu tô segurando aqui. Outro do Atlético Paranaense para falar. Isso sempre acontece assim com um elenco que tem bons jogadores que acabam caindo para a segunda divisão, né? Porque, teoricamente, esses jogadores não querem jogar a segunda divisão. O pessoal fica de olho, né? Quando tiver rebaixado. Quem se salvou, que deve ser mais fácil para trazer, até para questão de folha salarial também, né? Porque quando você cai para a segunda divisão, a sua receita diminui. É isso aí, torcida do Vascão. E vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Vasco busca priorizar renovações de Léo Jardim e Verrete. O goleiro Léo Jardim e o centroavante Verrete estão nos planos do Vasco para o futuro. O Cruz Maltino deseja melhorar o contrato dos jogadores que possuem vínculo até o fim de 2025, com cláusulas de renovações automáticas até o fim de 2026. As informações são do GE. O Vasco, aliás, fez uma proposta de mais de 4 anos para Léo Jardim. No fim de dezembro, o goleiro de 29 anos foi titular por todos os 59 jogos disputados pela equipe na última temporada. O novo acordo prevê vínculo até o fim de 2028, com renovação até 2029, caso atue em 50% dos jogos em 2028. Do outro lado, o Verrete, de 36 anos, foi o artilheiro do Vasco em 2024, com 23 gols. O centroavante argentino tem uma cláusula de renovação até o fim de 2026, caso jogue em 60% dos jogos em 2025. Mas a diretoria vascaína ainda pretende melhorar o acordo. Além deles, o Vasco também deseja renovar o contrato do atacante Ryan, de 18 anos, com vínculo somente até o fim de 2025. O jogador poderia assinar de graça com qualquer clube a partir de julho do ano que se inicia. Com dificuldades financeiras desde a saída da 777 Partners, o Vasco adota outra postura dentro do mercado. O clube, afinal, prioriza a permanência dos pilares e busca reforços pontuais até a chegada do novo investidor. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam também, pessoal, de ativar o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo relacionado ao Vascão, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!